paz do Senhor, eu sou o pastor João Barbosa, está no ar o programa Palavra em Foco e hoje nós tratamos com o tema: o dízimo continua vigorando na época da graça. O dízimo continua vigorando na época da graça. Nós vamos tratar esse assunto juntamente com o pastor Erivaldo de Jesus, best-seller no Brasil e fora do Brasil, um dos grandes teólogos do Ministério do Belém, pregador nessa nação, pastor setorial, que sempre está aqui conosco, trazendo a nós a orientação para que nós possamos ter fundamentação bíblica naquilo que vamos fazer. Teremos também a presença aqui, mais uma vez, do pastor Wilson Faraço, que é, para nós, um teólogo que todos que são do Ministério do Belém conhecem o seu trabalho, sabem a maneira que o Wilson tem trabalhado, não só na FAESP, mas também no setor onde ele trabalha, e possivelmente hoje, de uma vez por todas, as dúvidas acabarão. Pastor Erivaldo de Jesus, a paz do Senhor, bem-vindo. Paz do Senhor, pastor João Barbosa e todos que estão nos escutando. Com certeza teremos um programa muito abençoado, um tema muito atual, onde dúvidas serão tiradas na medida do programa. É exatamente o dízimo. É só para a lei ou para a época da graça? Você vai saber daqui a pouquinho. Glória a Jesus. Pastor Wilson Faraço, paz do Senhor. A paz do Senhor, querido pastor João Barbosa, também saudação aqui ao querido e prezado pastor Erivaldo de Jesus e a todos os nossos queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando por meio da rádio, da AD Belém, como também todos os nossos canais. Hoje, sem dúvida, um tema também instigante, o dízimo. Ele era praticado apenas nas páginas do Antigo Testamento ou também nós temos referencial bíblico nas páginas do Novo Testamento, apenas para Israel ou também para a igreja. Fique ligado conosco, certamente teremos aqui uma construção bastante importante à luz da Palavra de Deus. Esse programa ele vai ao ar sempre para abençoar a sua vida, tirar as suas dúvidas, um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com o seu presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o seu vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. É muito bom poder estar aqui trazendo para vocês esclarecimentos bíblicos, teologicamente fundamentados, para que você, de uma vez por toda, tire as dúvidas com respeito ao dízimo. Eu sempre pergunto: Geisel, o dízimo você paga, ou você devolve, ou você entrega? São 3 palavras. Eu pago o dízimo, eu devolvo o dízimo, eu entrego o dízimo. Tem também uma dúvida que é muito pertinente para muitas pessoas que falam sobre dízimo: é o dízimo é entregue para quem e se usa para quê? O dízimo terminou no Velho Testamento e não tem, como disse o pastor Wilson Faraço, muito bem colocado aqui, o dízimo foi só para Israel e não é para a igreja? Bom, enfim, nós trataremos aqui com vocês, fundamentando biblicamente, todas essas perguntas, todas essas dúvidas serão esclarecidas e você pode participar também conosco, mandando a sua mensagem através do WhatsApp. Se você ainda não tem, é bom você salvar esse número, 11 20 81 0475, 11 20 81 0475. Prazer enorme ter você conosco, a sua audiência é que nos faz fazer o trabalho que fazemos aqui. E nós não podemos esquecer que não basta conhecimento, tem que haver comunhão, direção do Espírito. Em qualquer tema que você for tratar, não perca a sua comunhão com Deus. Alguns temas bíblicos causam discussão entre família, discussão entre líderes, discussão entre irmãos, e nós temos que entender que a Bíblia ela vai trazer paz ao seu coração e não contenda. Diante disso, eu quero convidar você para nós termos um momento de oração para que Deus venha abençoar o programa com a sua direção, com a sua orientação, para que possamos realmente ter Deus falando conosco através dos seus pastores no programa Palavra em Foco. Se você puder, feche os olhos. Se você não puder, entre em comunhão. Vamos orar. Eterno Deus e eterno Pai, quero te agradecer e te adorar pela oportunidade de participar, Senhor, desse projeto da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com o programa Palavra em Foco. Rogando a tua bênção, Senhor, sobre o pastor Erivaldo, sobre o pastor Wilson, sobre todos aqueles que vão participar, os nossos ouvintes, que trouxeram as suas perguntas, que mandarão as suas perguntas, para que haja luz,
para que haja clareza, para que nós possamos, ó Deus, aprender contigo sobre aquilo que é a verdade plena na tua palavra sobre dízimo. Fica conosco, tome a direção, eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos embora, sem mais delongas, dar continuidade ao nosso programa. Eu penso que as perguntas é o que vai trazer para você luz. Se você puder, pegue papel e caneta, porque tem muita coisa interessante para você. Glória a Jesus! Chegou a hora de ouvir o nosso povo. Vamos ver, o povo fala. Pagar o dízimo, não. Devolver aquilo que se ganha é justo, e tê-lo por bênção na sua vida, e convicção que o que temos vem de Deus. Sim, é justo pagar o dízimo nos dias de hoje, porque a igreja ela é uma organização, e como organização ela tem os seus deveres, e os seus deveres envolve também o financeiro. A igreja espiritual não precisa porque tem o céu é de graça para todo mundo, mas contra a organização terrena é necessário. Por fé, sim, é justo pagar por fé. A igreja, ela sobrevive de doações, da oferta alçada e dos dízimos. Pela fé, a igreja tem que pagar o dízimo, pela fé. Aqueles que amam a Deus, eles pagam o dízimo. Note bem, o escritor aos Hebreus, na sua carta, no capítulo 7, mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre a ordem levítica. E lá o texto diz, categoricamente, que se nos levitas se tomavam dízimos, ainda mais agora daquele que testifica de que se vive. Então, o dízimo é, sim, uma opção bíblica no Novo Testamento. Mateus 23 fala do dízimo, Hebreus capítulo 7, que mostra a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre a ordem levítica, advoga a defesa do dízimo. Até porque, na nova aliança, nós não somos donos de nada, somos apenas mordomos do grande Deus. Sim, porque além de auxiliar nesse templo abençoado aqui, ajudar a manter os funcionários, as despesas, que tem despesas, os missionários que estão no campo, que também dependem desse auxílio, é muito importante nos dias de hoje. Voltamos, e como é bom ter a participação dos nossos irmãos, pastores, irmãos, irmãs, todos podem e devem participar. Se você não participou aqui no vídeo, você pode participar mandando a sua mensagem através do WhatsApp. É só você anotar aí, se você estiver fora da Grande São Paulo, você pode digitar 11 2081 0475, que é o nosso WhatsApp. Vai ser um prazer enorme receber aqui a sua pergunta, a sua colocação. Nós queremos a sua participação. E nós começamos aqui, depois de ouvir as perguntas que foram feitas, tão contundente pelos nossos irmãos, e alguns não só perguntaram, mas trouxeram aqui a sua opinião do que eles acham. E agora vocês, pastor Erivaldo de Jesus, pastor Wilson Paraço, é que vai nos trazer aqui a realidade disso, fundamentando na Bíblia Sagrada. A primeira pergunta que eu tenho aqui é: o que dizer para alguém que diz que o dízimo serviu apenas para a época da lei, sendo abolido com a exigência do sacrifício de Cristo na cruz? Vou repetir a pergunta, é muito simples, mas muito direta, porque nós vamos tentar aqui, tentar não, é muito pouco tentar, né? Nós vamos aqui orientar as pessoas, os irmãos que estão conosco. O que você vai dizer quando alguém te perguntar se o dízimo serviu apenas para a época da lei e depois foi abolido com o sacrifício da cruz? Pastor Erivaldo de Jesus, o que se pode dizer quando alguém nos confronta dizendo, não, o dízimo foi só para o tempo da lei? Meus queridos irmãos, realmente muitas pessoas dizem que não estão dando o dízimo porque é da época da lei, e a gente vai observar através da Bíblia Sagrada e através da própria história, né, que o dízimo não é criação da lei. O dízimo ele foi apenas regulamentado pela lei de Moisés, mas o dízimo é uma das práticas mais antigas da humanidade. A história tem mostrado que desde os babilônios, né,
os povos mais antigos, romanos, gregos, já existia a prática do dízimo. As pessoas davam o dízimo às suas divindades. E a própria Bíblia mostra a existência do dízimo antes da lei. A lei ela só foi promulgada em 1445 a.C., lá em Êxodo capítulo 20, quando Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai e ali outorgou a lei. Mas a gente já vê a prática do dízimo já na época de Abraão. O primeiro registro do dízimo na Bíblia está em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20. Após Abraão retornar daquela guerra contra aquela confederação de nações que atacaram Sodoma e Gomorra, levando cativos os moradores e também o seu sobrinho Ló. Era costume, quando se recuperava os despojos, principalmente quando uma nação ajudou a recuperar, ele tinha o direito a receber um percentual dos despojos. Então os reis de Sodoma e Gomorra ofereceram a Abraão a disposição dele ficar com um pouco dos despojos conquistados na guerra. Abraão não quis receber nada, pelo contrário. Saiu ao encontro dele Melquisedeque, né? Um personagem da Bíblia misterioso, que tem muitos debates. Depois pode-se criar um programa até sobre quem foi Melquisedeque, realmente um personagem emblemático da Bíblia, que é o símbolo do próprio Cristo, né? O primeiro sacerdote e rei mencionado na Bíblia saiu ao encontro de Abraão, abençoou ele, e a Bíblia diz que Abraão lhe deu o dízimo de tudo, de todos os despojos conquistados naquele confronto. Ele entregou o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo nele uma autoridade espiritual. E, ora, se Abraão, sendo o pai da fé, pastor João Barbosa e pastor Wilson Faraço, a Bíblia manda imitarmos inclusive o seu exemplo. Então, se devemos imitar o exemplo de Abraão, devemos também ser dizimistas como ele, porque o dízimo é bem antes da lei. Então, aquela história que diz, Cristo cumpriu a lei e com isso aboliu também o dízimo, isso daí não é válido para o dízimo, porque o dízimo não é criação da lei. Ele existe antes da lei e continua existindo depois da lei. Perfeitamente, pastor Erivaldo. Inclusive, eu penso o seguinte, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada do cristão, a Bíblia Sagrada do cristão, ela contém 66 livros. Vez por outra, alguém diz, não, isso aí é um artigo da lei ou então um artigo do Antigo Testamento. Bom, Agostinho já versou sobre isso. Ele diz que a nova aliança estava escondida no Antigo Testamento, que ele usa como Velho Testamento, e o Novo Testamento revela essa aliança como nova aliança. Então, as bases do Novo Testamento estão no Antigo Testamento. E o irmão trouxe uma base, o dízimo, e não somente o dízimo, mas tantos outros temas que nós chamamos de temas transversais, que eles surgem no Antigo Testamento e perpassam para o Novo Testamento. Nós temos sua base, que é chamada de base veterotestamentária. O irmão foi até para a história. Já havia os despojos, já havia os ganhos de guerra. Inclusive o texto de Gênesis 14 está dentro de uma situação como essa, houve uma guerra ali, tudo aquilo que foi conquistado, o Abraão, que é muito antes da lei, ele tributou, ele deu o dízimo de tudo aquilo a Melquisedeque, que é um personagem que é resgatado no Novo Testamento, na carta aos Hebreus, dando ordem, inclusive, no sentido de uma ordenação sacerdotal para o próprio Cristo, já que o Cristo ele é da tribo de Judá e não da tribo de Levi. Quando você trabalha a ordem araônica, você tem todos os sacerdotes ali percorrendo a ordem araônica da tribo de Levi. Mas Jesus ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então veja um paralelo direto entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E nós não vemos uma passagem no Novo Testamento, caro pastor João, que nos trouxe essa pergunta tão importante, de Jesus abolindo o dízimo. Muito pelo contrário. Nós vamos ler uma passagem aqui que Jesus corroborou o dízimo. Aliás, ele trata como dever.
não é? Então, o caro ouvinte e também telespectador precisa ir compreendendo que nós, cristãos, nós temos tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento e que as bases que surgem a partir desta compreensão do dízimo devem ser consideradas tanto no Antigo quanto no Novo. Não dá para desprezarmos aqui, não podemos desprezar o dízimo, porque ele é mais estruturado no Antigo Testamento do que no Novo, embora o Novo também cite o dízimo, porque agora eu penso que o Antigo Testamento passou. Eu até nem gosto muito de chamar o Antigo Testamento de Velho Testamento, embora lá atrás o próprio Agostinho chamou. Hoje, mais recentemente, nós chamamos de Antigo Testamento ou Antiga Aliança, porque velho dá uma impressão de obsoleto. Mas o Antigo Testamento em nada ele é obsoleto, não é? Pelo contrário, ele na verdade é a base estruturante para o Novo Testamento. Bom, para mim ficou muito claro, eu não sei se ficou muito claro para os nossos ouvintes. Eu quero que vocês sintetizam aquilo que é a pergunta. O que é alguém que não é teólogo, que congrega, que serve a Deus, até um pastor, como é que ele pode fundamentar de forma simples e direta que o dízimo não é só da antiga aliança? Ouvindo os senhores aqui, aprendendo, o que eu percebi? Ele não é só do Antigo Testamento ou do Velho Testamento, porque só Abraão deu, porque nós percebemos pelo que o senhor ensinou, que é antes da lei. Então a primeira coisa que eu poderia falar, se depois vocês me ajudam, que o dízimo não é uma coisa da lei, ele está antes da lei, durante a lei. E também que Jesus fundamenta que o dízimo tem que ser entregue, quando ele fala ali com os fariseus, que não entrega o dízimo, quer fazer do dízimo algo, mas não é totalmente isso. Então vamos lá, respondendo àqueles que são mais leigos, como eu, que tem alguma dificuldade de decorar, de entender, e aqui eu estou fazendo a vez do ouvinte, como eu poderia, de forma direta, simples, fundamentar a minha fé que o dízimo não serviu apenas para a época da lei. Só respondendo, pastor João, alguém chega até falar assim, eu desafio você me dizer Jesus mandando entregar o dízimo. Eu vou mostrar um versículo, Jesus mandando entregar o dízimo. O versículo que o senhor vai mandar, vai falar aí então... Mateus capítulo 23. Para mostrar que Jesus vai mandar entregar o dízimo. Perfeitamente. Bom, eu vou pedir para todo mundo que está conosco aí, pegue papel e caneta, eu já estou aqui com a minha caneta na mão, porque isso aqui muda a sua vida. Porque você é bombardeado por muita gente falando contra o dízimo, e aqui você está tendo fundamentação histórica, bíblica, teológica, de que o dízimo não é só para o Velho ou o Antigo Testamento. Diga lá, pastor. Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. A forma que Jesus começa aqui, dá a entender que ele está sendo contra o dízimo. Veja como esse versículo, ele suscita ao mesmo tempo um paradoxo, paradoxo é um termo que é a arte de mostrar aquilo que parece contrário, mas não é. Diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e desprezam os mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Veja bem, aqui, primeiro, nos revela que os judeus eram tão meticulosos na entrega do dízimo que eles não deixavam dar o dízimo nem do endro, nem do coentro, das coisas mais mínimas eles separavam o dízimo. Eram extremamente zelosos no cumprimento do dízimo. Aí Jesus disse, deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Quando ele diz, façam essas coisas, ele está dizendo, dê o dízimo, que é só seguir a linha do raciocínio do versículo. Dê o dízimo, mas não omita o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, faça essas coisas, dê o dízimo, mas não esqueça de exercer juízo, misericórdia. Pastor Erivaldo, olha, esse texto que eu também tinha anotado aqui, de Mateus 23, Jesus fala sobre duas coisas, duas vertentes aqui. A primeira é a prática do dízimo, que também constava em lei, e a segunda é o juízo, a misericórdia e a fé, que também constava em lei. Ele está falando de duas coisas, isso está claro. No final do versículo ele diz assim, porém fazer
estas coisas, então anote aí, você ouvinte, estas coisas, e não omitir aquelas, ou seja, aquelas coisas. Então você tem aqui estas coisas, artigando e definindo qual é, e você tem aquelas coisas. Basta olhar o versículo, o contexto é do próprio versículo. E eu perguntaria, o que são essas coisas? E o que são aquelas coisas? Tá claro? Estas coisas são aqui o que ele está dizimando, hortelã, do endro, do cominho, etc. Então é o dízimo. Estas coisas, ele está se referindo diretamente ao dízimo. Está dizendo, façam isso. Omitir aquelas, ou seja, o que é que eles omitiam? Eles omitiam a lei, o juízo e a misericórdia. Então, essas coisas e não omitir aquelas coisas. Ok, só que ele diz o seguinte, vocês deveis fazer tanto estas quanto aquelas. Ora, esse texto aqui, ele é claríssimo. Muito claro. E quem claro. está dizendo é Jesus. Que, aliás, o dízimo, para o judeu, ele tinha uma importância tão grande que ele se colocava acima de outras coisas. Jesus, não, peraí, outras coisas também são importantes, não é só o dízimo. E eu quero entrar num debate com os senhores, porque é exatamente esse o problema quando alguém obedece a Deus pela metade. Perfeitamente, bem Ou colocado. quando é legalista, e aí você, não, tudo bem, eu sou dizimista. O que Jesus está combatendo aqui? Não, eu sou dizimista e invariavelmente Jesus fez isso, né? Também com jejum. Eles também jejuavam, só que eles deixavam de fazer outras práticas. Então Jesus disse, peraí, vocês estão fazendo isso aqui, ok, isso aqui é certo, isso aqui é um dever, vocês têm que continuar fazendo. Mas vocês estão omitindo essas outras práticas aqui que são tão importantes quanto. E eles eram tão rigorosos com isso que eles se orgulhavam. Aí Jesus até condenou esse orgulho deles, que foi o caso daquele com o publicano, né? O fariseu publicano. Ele bateu no peito assim como ostentação. Olha, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo. É como se ele dissesse, isso aí que eu faço já garante minha salvação, não preciso fazer mais nada. Não é por aí. Eu sou o cara. Mas quando eu volto lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, há 2000 anos atrás, parece muito distante de mim o fariseu, parece muito distante de mim o templo, mas eu vejo exatamente acontecendo isso hoje, que as pessoas estão tomando uma parte daquilo que é correto, ou ele canta demais, ou ele estuda demais, ou ele dá o dízimo, ele faz pedaços daquilo que teria que fazer, e pelo que eu entendo em Mateus 23, não é só uma coisa, ou algumas coisas, eu tenho que fazer tudo aquilo que está envolvido na palavra, porque não adianta eu não ser adúltero e ser mentiroso. Perfeitamente. Não adianta, eu vou ler um versículo aqui rapidamente, para que todos estiverem marcando aí. Primeiro Pastor eu quero João, dizer o seguinte. Só concluir rapidinho aí, uma coisa um pouco cômica, você me fez lembrar um irmão que uma vez foi dar o testemunho. Essa é boa. Foi dar um testemunho e disse assim, olha, eu louvo a Deus, irmãos, porque quando eu estava no mundo, eu fumava e bebia, mas Jesus me libertou do cigarro e eu continuo só bebendo. Aliás, pastor João, eu quero fazer uma frase só. O que Jesus está combatendo aqui é assim, não é uma coisa em detrimento da outra coisa. Perfeitamente. Não é uma coisa em detrimento da outra. Por isso que ele diz, vocês devem fazer estas coisas sem pôr em detrimento as outras coisas, que é o que a gente vê hoje. E certamente você vai falar sobre isso. Vai lá. E é muito importante para todos nós, porque os nossos ouvintes precisam entender o seguinte, você já tem aqui a estrutura para defender a sua fé, Mateus 23. Até é fácil decorar, né? 23. Se você decorar Mateus 23, lê... Pastor João, olha o perigo de você não ler o versículo todo e você criar uma interpretação equivocada em cima de uma frase isolada da Bíblia. É aquela regrinha básica da hermenêutica. Você não pode ler o texto fora do contexto. E tem uma igreja, eu não quero citar nome, nós não estamos aqui para atacar nenhuma igreja, mas tem uma igreja, por exemplo, que é contra o dízimo, que eu já discuti com uma pessoa sobre esse tema, que é de lá. Sabe como é que ele lê Mateus 23? Ele diz aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo. Aí para. Ora, é muito conveniente, se você é contra o dízimo, você lê só até aqui. Né? Aliás, esse é um problema, né? Quando você tem um pressuposto, o que é um pressuposto? Você tem uma suposição pré. Então você vai para o texto sagrado já com aquela ideia de você achar no texto aquilo que lhe convém. E isso é muito preocupante, né? Lá na faculdade a gente diz o seguinte, a gente ensina o seguinte, você tem a exegese,
que é você extrair do texto o que o texto diz, e você tem a exegese, que é você trazer uma compreensão de fora, né, do texto, de fora para dentro do texto. É claro, não tem ponto aí. O senhor usou aí que esse alguém falou como ponto, né? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo, não tem ponto nenhum aí, dais o dízimo da hortelã, vírgula, do endro, do caminho, e desprezai, mas então ele segue, tem continuidade. E nós vamos ter muito... Mas se for conveniente para ele, para que... então, ai de vós hipócritas que dais o dízimo, ou seja, é hipócrita quem dá o dízimo, mas continua lendo o texto. Continua lendo o texto, chega lá no final. Sabe por quê, pastor João? Só rapidinho, se você fizer uma interpretação isolada da Bíblia, a Bíblia apoia até o ateísmo. Por exemplo, Salmo 53, primeiro, diz honesto no seu coração, não a Deus. Se você ler só a frase não a Deus, aí você, meu Deus do céu, a Bíblia diz não a Deus. Aí você está tirando uma frase isolada, sem o contexto. E é muito importante que os ouvintes entendam que toda e qualquer leitura, que você não respeitar vírgula, ponto, se você não ver o contexto, por que foi dito, quando foi dito, para quem foi dito, você vai misturar o que é uma ironia com uma verdade. Muitas vezes é uma frase irônica que está contestando aquilo de uma forma que não é sustentando não pode, mas ele estava, não, claro que pode, vai lá e se mata. Mas é uma frase irônica. Voltando aqui para nós continuar com o programa, porque aqui ficou legal, ficou bem. Então vamos lá. Mateus 23, 23, eu acho que aí está para você uma solução clara de que o dízimo está muito bem situado no Novo Testamento quando você for defender a sua fé. Outra coisa que nós aprendemos aqui, que para mim é muito importante, respeite ponto e vírgula e principalmente cuidado com aqueles que pinçam pedaços da Bíblia para poder sustentar a sua própria vontade. Ao ponto, como disse o pastor, alguém pode usar uma frase bíblica, não a Deus. Tem uma outra frase que eu gosto muito na Bíblia, que está lá em Provérbios, capítulo de número 31, quando manda dar bebida àquele que é pobre e que está passando por amargura, dá bebida forte para ele. Verdade, é Provérbios 30. Esse texto me dá a impressão que então, se alguém estiver triste, estiver passando por dor, enche ele de cachaça para ele melhorar. O senhor pegou aí o versículo, pastor? Sim, perfeitamente. Você vê que, na verdade, Lemuel, a mãe dele... Então, mas aí você está indo no contexto, mas vai direto no versículo. Perfeitamente. Aí ele diz aqui, não é próprio dos reis, Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não beba e se esqueça do estatuto, perverta o juízo de todos os aflitos. Aí o verso 6, igual você disse, dai bebida forte aos que perecem, e os vinhos aos amargurados de espírito. Quer dizer, se você tirar fora do contexto, você acha que ele está mandando beber. Se eu usar só o versículo inteiro, o versículo todo, o versículo 6, é muito claro, dê bebida forte, enche a cara desses caras. Ô João, você trouxe uma problemática para o programa, porque isso está em alta, né? Isso está em alta, se pode beber ou não pode beber. Ô Geis, eu acho que já tem que colocar aí como próximo tema, um dos temas próximos, para a gente tratar sobre bebida agora. Mas, voltando aqui, eu queria colocar um adendo à fala do nosso querido aqui, pastor João. A pergunta que o senhor fez é assim, teria Jesus abolido o dízimo no sacrifício da cruz? Pastor Erivaldo trouxe Mateus 23, 23. E eu quero corroborar dizendo o seguinte, houveram oportunidades de Jesus ele extinguir o dízimo. Houveram oportunidades. Esta é uma, porque ele está em diálogo sobre o dízimo, ele não deixou de falar sobre o dízimo. Então, se ele quisesse, de fato, estancar o dízimo, essa seria uma ótima oportunidade, sim ou não? E mais do que isso, a Bíblia é muito clara, Deus não fala, Jesus quando ensina, ele ensina. Quando o Senhor Deus ensina, ensina. De forma clara. Não teria nenhuma insinuação. Então aí está muito claro que Jesus está defendendo a entrega do dízimo e não ao contrário. E outra oportunidade também de Marcos, capítulo de número 12, versículo de número 41 a seguir, Jesus está observando a prática do quê? Olha lá. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro e muitos ricos depositavam ali muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas que valiam 5 réis.
E chamando os seus discípulos, e aí entra uma discussão sobre a entrega de recursos, de dinheiro. Em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhes sobejava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Não é nem a dízima, não é nem a 10ª parte. Ela depositou tudo, ela entregou tudo. Mais uma oportunidade para Jesus falar sobre o dízimo, já que ele está envolvido em uma cena, não é? Marcos coloca ele dentro de uma cena em que estão entregando dízimos no templo. Que, aliás, pastor, bem colocado isso aí, pastor Wilson, Jesus não aboliu nem dízimo e nem oferta da lei de Moisés. Oferta. Olha o que diz Mateus 8, versículo de número 4. Vocês sabem que depois que o leproso era purificado, para ele ser declarado limpo, ele tinha que apresentar uma oferta ao sacerdote. Jesus purificou esse leproso de Cafarnaum, ele não precisava mais nada, estava limpo, purificado. Olha o que Jesus disse, aqui é Jesus dizendo, Mateus 8:4. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Ou seja, Jesus confirmou a continuação da prática do dízimo e também das ofertas. Com certeza. Segurando vocês dois aí, porque eles começam a citar versículo aqui, não para. Porque é muito legal, porque o que eu estou percebendo aqui é que a Bíblia é muito clara. Muita gente está fazendo confusão com o que não precisa fazer confusão. Então, se você entende que Bíblia é verdade, está claro, o dízimo não é uma coisa da lei, não é algo somente do Antigo Testamento, mas antes da lei já tem o dízimo. Você pode falar para qualquer um que te perguntar, você pode afirmar que em toda a lei tem o dízimo, e no Novo Testamento, oferta e dízimo são legitimados pelo próprio Jesus Cristo, dando a entender claramente que nós não podemos parar com isso. Mais uma vez eu quero te dizer, cuidado com aqueles que tiram pedaços de versículo, que tiram um versículo do contexto para tentar fundamentar a fé, que na verdade não é fé. É como alguém que quer beber e fica tentando encontrar textos bíblicos que dê a ele o direito de fazer a sua prática que ele não deveria fazer, em qualquer área. Agora, diante de tudo isso, eu preciso trazer a vocês mais uma pergunta, porque vocês estão aqui nos dando clareza nisso, que o dízimo, ele é necessário, porém, é importante também manter o juízo, a misericórdia e a fé. Não basta ser só dizimista, não basta ser só uma pessoa de jejum, não basta ser só uma pessoa, você tem que ter o evangelho completo. E a pergunta que eu vou fazer agora para os dois é, qual o destino dos dízimos que são recolhidos na igreja? Para onde vai esse dízimo? O que é feito com eles? Muito bem, posso começar aqui? A base bíblica para essa destinação do dízimo, nós encontramos já no Antigo Testamento. Você tem, no período ali de Moisés, o dízimo sendo dedicado para a construção do tabernáculo. Aliás, essa passagem bíblica ela é bastante interessante lá, você pode verificar isso aí, lá em Números 18, 1, 32, no sacerdócio levítico, também Deuteronômio 14, 22 a 29, Levítico 27, 30, tal, toda essa prática estruturada já do dízimo na lei. Mas o princípio é quando Moisés ele recebe de Deus a visão do tabernáculo. Não é? Nós até entendemos que ele tem não somente ali um planejamento, mas Deus deu a ele a visão e diz para ele, da forma como você viu, agora você vai realizar, você vai executar. Quando Moisés sobe um monte, pastor Erivaldo, Deus dá tudo para ele, tudo. Deus dá medida, aliás, eu digo, pastor, isso, que Deus mostrou para Moisés aquelas peças do tabernáculo, o candelabro, nos mínimos detalhes. Com a imagem 3D. Imagem 3D. É verdade. Êxodo 25:40 diz, olha, vês que faça tudo igual, conforme eu te mostrei o modelo no monte. O modelo, Deus mostrou o modelo. Deus mostrou o modelo no monte, certo? Então Deus deu tudo. Vai ser assim. Então tem 3D já no Antigo Testamento. Aí o pastor Erivaldo está trazendo já, né, a mente criativa do pregador, né? Agora, pastor Erivaldo, Deus deu tudo, só não deu recurso financeiro.
Deus poderia dar, ele é dono do ouro e da prata. Quanto a isso, ele diz agora, você vai e fala aos filhos de Israel para que eles contribuam para esse projeto. Então ali nasce já a proposta do dízimo. Proposta. Concorda? Só corroborando, olha aqui, ó. A finalidade do dízimo na Bíblia. Foi o próprio Senhor, Deus, quem estabeleceu a finalidade do dízimo na Bíblia, dizendo: eis que os filhos de Levi tenho dado todos os dízimos da minha casa. Aqui, ó. Eu estou falando com vocês, exatamente citando um texto de Levítico 18, 21, quando o próprio Deus diz a finalidade do dízimo. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo seu ministério que exercem o ministério da tenda da congregação. Antigamente, pastor Wilson, só corroborando com você, quem mantinha os sacerdotes até a reforma dos templos, geralmente eram os reis, os imperadores, né? Os tributos que eles arrecadavam e até os despojos, né? Eles investiam na reforma dos templos. É tanto que... Seria como hoje tem o Ministério da Educação, que vai cuidar das escolas, vai cuidar do trabalho. Na época, os reis, então, tinham uma parte desses recursos destinado à religião, ao sacerdote. Perfeitamente. É tanto, pastor João, que muito das riquezas e dos tesouros era guardado no templo. Pode observar que quando uma nação invasora invadia um território, eles iam logo no templo. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor, quando invadiu Judá, foi logo destruir o templo, porque ali tinha tudo feito em ouro, paredes de ouro, eles arrancaram até colunas de ouro, né, para levar. E geralmente, por isso que é chamado de casa do tesouro, porque ali era guardada as riquezas. Porque eles pensavam, geralmente eles têm respeito pelas divindades, vão ter temor de roubar lá no templo onde fica a própria divindade. Mas nessas horas, o pessoal não respeita nada disso, invadiu os templos, levavam todos os tesouros. Só que aí, no caso de Israel, Deus disse, olha, bem, não é a arrecadação dos impostos que vai bancar a religião em Israel, que vai construir o templo. Não, é os dízimos recolhidos que são entregues a mim. Eu estou dando esses dízimos para a manutenção da tenda da congregação, do templo e também o sustento dos sacerdotes. Vamos embora. Essa é a finalidade do dízimo. Mas isso, a finalidade no Antigo Testamento era para a sustentação da obra de Deus, do próprio sacerdócio, da construção dos templos, de tudo isso. A minha pergunta é, hoje, vocês foram lá longe, me falaram aqui já de 4.000 anos de história, mas eu quero que vocês venham comigo direto. Hoje, qual a finalidade? É lógico que tem que fundamentar, é importante, mas eu quero dizer, de novo, a pergunta aqui que não quer calar é o seguinte, o que a gente faz com os dízimos que são recolhidos na igreja? Como é que eles são usados hoje, 2025? Bom, a pergunta que o pastor João faz e nos aperta aqui é a questão prática. Para mim não mudou, pastor. Pode falar, mas para mim não mudou nada a finalidade. Eu também. E eu, na verdade, vou dizer o seguinte. Eu acho que é interessante, quem está nos ouvindo, ter a base desta construção. Então, eu vou responder, eu vou ser direto, como o pastor João quer aqui, falar como funciona hoje. Mas eu preciso dizer o seguinte, ainda dentro do que o pastor Erivaldo falou, lembremos que o Senhor Deus, quando ele estabelece a nação de Israel, ele se utiliza dos filhos de Jacó e os seus 2 netos, né, que são os filhos de José, Manassés e Efraim. Então você tem a composição das 12 tribos, Levi fica de fora. Levi não recebe herança territorial. E o que é que o Senhor faz? Ele faz o seguinte, olha a balança, porque isso funciona hoje. Funciona hoje. E é a parte estruturante do dízimo. O Senhor dá, na distribuição das terras, ali no período da conquista com Josué, terra para todas as tribos. Para Levi, ele dá algumas cidades, dentre essas terras, diz o seguinte, todas as demais tribos trabalharão e pagarão o dízimo, ou darão o dízimo, à tribo de Levi para sustento do ministério. Sustento do ministério. Gravaram isso? Então tá. Isso é como surge a composição do dízimo. Quando a gente vem para os dias atuais, eu entendo o seguinte, sendo direto e claro, os dízimos, eles também operam para o ministério. E eu não estou falando ministério. A finalidade é a mesma. A finalidade é a mesma. Então, o que é o ministério? Ministério é serviço.
Então, os dízimos hoje, eles cooperam com os serviços que a obra do Senhor, ela empenha. Então, biblicamente falando, nós temos os lugares de culto, assim como no Antigo Testamento tinha-se o tabernáculo, e eu ia citar inclusive aqui o Êxodo 25, então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me entreguem uma oferta alçada de todo homem cujo o coração se mover voluntariamente, tomareis a minha oferta alçada, e essa oferta alçada que tomareis de ouro, prata, cobre e tal, e ele vai tudo tal, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, qual é o princípio aqui? Dízimos e ofertas ou dinheiro sendo arrecadado para a construção do tabernáculo, que é o protótipo dos templos hoje. Perfeitamente. Ou seja, a finalidade não mudou. A finalidade na antiga aliança, pastor João e pastor Wilson, era a manutenção da tenda da revelação no deserto. Depois que tomaram posse da terra prometida, construiu o templo de Salomão. Então agora os dízimos e as ofertas seria para a manutenção do templo de Salomão e todo o serviço sacerdotal. Perfeito. A música pelos levitas e o ministério sacerdotal. E agora na nova aliança, exatamente, manutenção do ministério, construção de templos, pagamento do salário do obreiro, porque Jesus disse: digno é o obreiro do seu salário. Então, se você for observar, a finalidade não mudou. Só mudou a forma de aplicação. No Antigo Testamento era no tabernáculo, enquanto estava no deserto. No templo de Salomão, quando tomaram posse da terra e foi construído o templo. E hoje, para a manutenção das igrejas, salário dos obreiros, né? Ampliação da obra missionária e vamos ser mais aluguéis de templos. Vamos dar alguns exemplos. Somos 3 pastores setoriais, né? Então nós administramos isso também. Então veja, lá em Pinheiros o Ministério tem 27 igrejas contando com a sede. Dessas 27 igrejas, nós temos 11 que são próprias. As outras, elas são aluguéis. Em Pinheiros, o aluguel é bem alto. A maior conta nossa ali, o maior custo nosso é custo de aluguel. Então, para onde vai estas contribuições? Essas contribuições, elas mantêm o custo fixo da obra. Então, nós temos templos, e se tem templo, você tem a manutenção desse templo, como qualquer casa, né, que tem a sua manutenção, você tem os salões. Então, para que essas igrejas, 27, estejam prestando o seu serviço de evangelização, de cuidado das vidas que ali estão, não é, do pastoreio daquelas pessoas que ali estão, nós precisamos desse recurso financeiro. Além disso, você tem a evangelização em lugares onde muitas vezes o próprio Estado não chega, a igreja chega. Por exemplo, a contribuição para assistência social, com cestas básicas, né, com a ajuda àquele irmão necessitado, tudo isso é recurso financeiro. Né? Os missionários que são enviados para outros estados, para fora do país, são mantidos também por meio da contribuição. E veja, pastor João, eu acredito que isso seja uma máxima. Alguém de fora pode estar pensando o seguinte: não, mas imagina uma igreja com 100 pessoas, todas elas dizimando X reais, e aí fazem aquelas contas milionárias e tal. O que ele não entende, que ele não sabe, é que nem sempre todos dão o dízimo. Apenas uma fração é fiel, não é, ao dízimo e à oferta. E essa fração, ela tem esse cobertor que cobre essas necessidades. Um pouco mais à frente, eu vou passar ao pastor Edivaldo aqui, nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Em quase todas as suas cartas, ele fala sobre essa contribuição. E isso é interessante, como por exemplo, 1 Coríntios. Né, e 2 Coríntios, ele trabalha esse tema, e ele trabalha para assistência do ministério, assistência do serviço. Aliás, pastor Wilson, se você for observar, Paulo, ele faz até uma pergunta aqui interessante, em 1 Coríntios, capítulo 9. Muita gente cita, pastor Wilson e pastor João Barbosa, só 2 Coríntios 9 e 6. Mas eu vou citar 1 Coríntios 16, né? 9, 4 em diante, que vocês vão ver como Paulo cobra até mais a contribuição do que o que mais as pessoas usam. Olha o que ele diz aqui, ó. Quem jamais milita a sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Boa pergunta. Sim. Digo eu isso segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, Deus está falando aqui de bois, ou está cuidando de bois? Ou não diz certamente por nós?
Porque está escrito, porque o que lavra deve lavrar com perseverança e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Aí ele faz uma pergunta, olha que chocante aqui, 1 Coríntios 9:11. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolher de vós as carnais? Ou seja, Paulo está dizendo que por mais que você contribua materialmente com seus dívidos e suas ofertas, não compra o que nós damos espiritualmente para o povo. O que nós damos é muito superior. Paulo está dizendo que o que eles dão é insignificante diante do que recebe espiritualmente. Verso 12. Se outros participam desse poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Paulo está dizendo o direito que outros que pregavam lá tinham de tirar o sustento, né, em Corinto. Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo para que não haja impedimento algum ao evangelho. Paulo está dizendo que ele tinha o direito de usufruir de tudo isso, mas ele abria mão disso, só que ele só abriu mão de Corinto, mas lá de Filipos ele não abriu mão não, ele agradeceu a Epafrodito pela grande oferta que recebeu lá dos filipenses. Verso 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e o que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Aí vem aqui, fechando com chave de ouro. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Perfeito. Pronto. É um direito realmente. Eu vou interromper antes do pastor entrar, porque o que o senhor fundamenta, que vocês estão fundamentando, respondendo a pergunta de uma forma muito direta, porque todos os textos lidos e mostrados, inclusive quem não pôde anotar, não pôde marcar, que está no carro, que está andando, esse programa vai ficar salvo no YouTube. E você pode ouvir com a sua família. Você pode discutir o tema do dízimo com mais tranquilidade, anotando as várias passagens bíblicas falando sobre isso. No final do programa eu vou te dar o endereço do nosso YouTube. Mas, diretamente, o que nós percebemos em todas as Escrituras, que o que acontece lá no Antigo Testamento, na construção do templo, no cuidado da tribo de Levi, e depois do Novo Testamento, quando Paulo vem fundamentar sobre o cuidado com os irmãos e do obreiro e da liderança, a pergunta então para mim, qual o destino dos dízimos recolhidos hoje na igreja, é o mesmo que houve no Antigo Testamento. O mesmo. Mesma finalidade. Mesma finalidade. Correto? Por correto. quê? Porque nós temos alguns irmãos de má fé que acreditam que o dízimo vai para o bolso dos pastores. Mas se nós abrirmos câmera e dar uma olhada no que tem aqui nessa estrutura, esses microfones, essa iluminação, tudo isso aqui é algo muito, muito caro para poder ter essa estrutura. Fora isso, nós temos aqui funcionários registrados em carteira, que ganham mensalmente, jornalistas, editores, designer, tem toda uma estrutura para que esteja isso no ar. E do que é sustentado? Qual é a pasta política que sustenta as igrejas? As escolas têm quem sustenta, e ótimo. Nós temos assistência social no Brasil, que são bilhões de reais que são gastos para exterminar a pobreza da cidade, do país, que está ótimo. Saúde. Mas a saúde brasileira, ela é prioridade nos mandatos de prefeito, de governadores, do próprio governo federal. Então nós percebemos que há verbas e recursos para manter a saúde, manter a educação, manter a estrutura alimentar, a estrutura de dignidade do homem, segurança, tudo isso é muito caro. E quem mantém a fé? O que mantém a estrutura da fé do povo? Porque o povo sem Deus, ele fica quase, na minha opinião, um animal irracional. Ele não entender realmente o que está. Não tem freio. Totalmente. Porque se nós pararmos para pensar, se tudo que o cristianismo traz às nações fosse tirado, se não houvesse a fundamentação bíblica, a cristã judaica no mundo, o que seríamos nós? Uma anarquia? Pastor João, só corroborando. Das 12 tribos, pastor, isso, Deus tirar uma tribo só para cuidar do lado espiritual do povo. Porque senão, pastor João, deixa o povo ia ganhar dinheiro, só pensar no material e esquecer de Deus. E mais do que isso, quando eu falo de tribo, muita gente não esquece que é um país. Uma tribo parece que é 20 pessoas, 50 pessoas. Mas era... todas as tribos era como se fosse um estado no Brasil, que nós vamos ter o estado de São Paulo, o estado do Espírito Santo. Então uma tribo é muita gente que Deus diz, esse povo precisa cuidar do que é sagrado, não só deles, mas de vocês.
e vocês vão trabalhar, e aí vem a justiça de Deus. Porque eu ganho, tudo que eu ganho R$1.000, mas Deus que me dá condições de ganhar. E Deus diz, devolve para mim do que eu te dei a 10ª parte. Então, respondendo a pergunta, para nós entrar em outra pergunta, o destino dos dízimos recolhidos hoje na igreja é literalmente para sustentação de liderança, sustentação de pastores, sustentação dos templos, limpeza, manutenção, toda a estrutura. É isso mesmo? Exatamente, e dos serviços que são feitos por meio de cada culto, né? Agora, pastor João, olha como o irmão foi bastante cirúrgico. E eu quero aqui indicar um livro que mudou a minha visão sobre a compreensão da igreja, inclusive, e do meu papel diante da igreja. É um livro de 2 autores, o Colin Marshall e Tony Paine. Eles escreveram um livro chamado A Treliça e a Videira. A Treliça e a Videira, a mentalidade de discipulado que muda tudo. O que é que eles trazem aqui neste livro? Ele diz o seguinte, bom, a videira é a igreja, é o organismo, né? E quando eles trazem essa ideia, essa imagem da treliça e da videira, em casa meu pai, ele tinha em cima, como uma cobertura em cima onde ele colocava o carro embaixo, ele tinha uma treliça que ele montou e ali ele plantou uma videira. E ele ia consertando essa treliça e aumentando essa treliça à medida que a videira ela ia também. Me explica o que trem que é esse treliça? Eu vou explicar agora. Eu não sei se vocês sabem, mas é o seguinte, a videira... parreira? Não, é a parreira. É. A videira, para ela se desenvolver, ela precisa de uma treliça, aquela estrutura de madeira que vai dando suporte para que a videira ela vá. Isso, exato, para que os ramos da videira sigam. Se não tiver a treliça, a videira não cresce. Para nós que é caipira... se não tiver a parreira, aonde ela se firmar, ela vai ficar no chão. Ela vai ficar no chão e não vai se desenvolver. E não vai produzir uva. E não vai produzir uva. Ela não vai produzir uva. Então a treliça ela é necessária. Só que quando a videira está bem cheia, bonita, né, ali com seus frutos, folhagem e tal, você quase não consegue ver a treliça. Mas ela está ali. E ele traz então essa alegoria para a igreja. E ela diz o seguinte, a igreja sim é um organismo, pastor Edivaldo, mas é uma organização também. Essa estrutura que nós temos aqui, ela é importante. Por que nós estamos alcançando tantas vidas? Porque tem uma treliça, não é? A videira está se desenvolvendo, o organismo da igreja está se desenvolvendo, mas a organização, e aqui nós temos funcionários, não é? Nós temos porteiros, nós temos irmãos, toda a equipe de... Porque qual é a diferença, né, pastor? Até para o pessoal entender, entre organismo e organização. Organismo é o corpo vivo de Cristo. A igreja... pujante, que glorifica, que adora. A parte espiritual. É o organismo vivo. Agora, a organização é a estrutura, é o templo, é a parte administrativa. O CNPJ. Né? Eu não sei se ouvintes, eventualmente, né, não compreendam isso, mas nós temos um CNPJ. E para que a gente possa se reunir em templos, nós temos que ter estrutura. Então, a parte contábil, a parte financeira. Fechou. Estamos com a nossa Olha, por exemplo, no momento de um culto, pastor João. Como é que segura no momento do culto, nós estamos gastando. Olha, durante o culto está acesas as luzes. O relógio lá da Enel está girando, está gastando. Não, e pastor... O uso dos banheiros pelo pessoal, o reloginho também da Sabesp está girando. O que as papéis. Há um custo financeiro para se manter, inclusive, a igreja em funcionamento. O que eu quero que todos estejam ouvindo, entendam, e eu interfiro exatamente por isso. Existe abuso, existe isso. Existe liderança, pastores que acabam abusando. Mercenários, né? Isso. Só realmente. Que isso é claro em qualquer outra ação, qualquer outra área. Atividade. Advogados, engenheiros, arquitetos. Tem arquiteto tem gente ruim em todo lugar. Que é um farsante. Tem engenheiro que é um farsante, ele assina sem ver o projeto, sem participar da construção. Então, é natural que isso crie, mas principalmente, querido, você que está me ouvindo, com essa pergunta, qual o destino dos dízimos recolhidos hoje na igreja, é para a sustentação desta obra, para a manutenção dessa obra, e para mim já ficou muito claro, biblicamente, historicamente, e também de forma cultural, acho que deu para você entender isso claro. A grande verdade é, você tem que entender que existe uma força espiritual chamada Satanás, que não quer que a obra de Deus prossiga, cresça, que o reino de Deus avance. E quando não tiver estrutura econômica, quando não tiver, como é que chama o trem? A treliça, a parreira, a uva fica no chão, a planta de uva fica no chão. E o cacho não tem como crescer, ele vai apodrecer, vai perder. Então Deus usa os homens, Deus usa as pessoas para poder estruturar
aquilo que é a própria igreja. Eu não tenho tanto tempo para continuar e agora eu vou pedir para vocês realmente serem bem concisos numa pergunta que, para mim, ela fica muito presente aqui quando se fala de dízimo. Eu posso pagar o meu dízimo fazendo bem a alguém em vez de dá-lo na igreja onde eu congrego? Resumo, eu posso administrar o meu dízimo? Pastor Erivaldo. Olha, muito oportuna essa pergunta, porque se eu agir dessa forma, não é dízimo. Existe uma diferença entre ações de caridade, dízimo, votos e ofertas. O dízimo é um percentual fixo de 10% que eu devolvo da minha renda para o Senhor. A oferta não há percentuais definidos. Isso é uma espontaneidade do doador, que ele pode dar até mais que o dízimo, 20%, 30%, até 100%. Como na igreja primitiva, a Bíblia diz que Barnabé ele tinha uma propriedade, vendeu, pegou todo o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. Então, ele não se prendeu nem ao dízimo, oferta, não tem limites. Voto é quando a pessoa se obriga diante de Deus de cumprir. O voto sempre é carregado por Meus irmãos, de obrigatoriedade. Pegue papel e caneta aí que você está tendo uma aula aqui que vai mudar a sua vida. Estamos separando cada uma das contribuições. O senhor falou primeiro do dízimo. Do dízimo, que é um devolver. Percentual de 10% que eu devolvo ao Senhor da minha renda. Então nós já temos uma resposta muito direta aqui. Dízimo você não paga, o dízimo você não entrega, você devolve. Aí tem o voto. Aí tem a oferta. Oferta. Que é uma ação espontânea que não tem limites de valor e nem percentual definido. Aí vem o voto. Aí vem o voto que é carregado de uma certa obrigatoriedade. Porque a Bíblia diz que o voto é aquilo que seus lábios pronunciou. Uau, isso Se é forte, você falou, tem que cumprir. É melhor não votar do que se votar e não pagar. Ninguém está obrigando a votar, mas se você faz um voto, você tem que cumprir sua palavra. Por que é que leva a pessoa a fazer um voto, pastor João? É na hora do apê, da dificuldade. Ele não tem outra alternativa. Ou através de um sonho. Porque às Por vezes exemplo, ele faz um voto por sonho. Deixa eu contar um exemplo aqui para vocês. Diz que uma vez tinha uns marinheiros em alto mar e o mar agitado, quase indo a pica. Aí um deles falou assim, não sabia qual Deus clamar. Aí ele clamou: ó Deus dos mares, se tu me livrar dessa tempestade, chegando em casa eu vou matar um boi e te levar oferecendo no altar. De repente o Deus dos mares ouviu. Deus é o Senhor da natureza. Aí cessou. Aí ele chegou em casa. De repente, fora do perigo, né? Meu Deus, é muita coisa um boi. Acho que eu vou dar um carneiro. É muito pouco, muita coisa um carneiro. Vou dar uma galinha, é muita coisa. Estava na época de amendoins. Ele falou: vou levar um saco de amendoins e depositar lá no altar do Deus dos mares. Só que o altar ficava um pouco distante, a uns quilômetros. Foi andando. Aí ele foi andando, bateu a fome e foi comendo amendoim, comendo. E botando a casca no saquinho. Resultado, quando chegou no altar do Deus dos mares, depositou o saco só com as cascas do amendoim. Em resumo, né? Na hora do aperto, da dificuldade, você faz um voto para sair daquele aperto, Deus atende. Aí depois que ele dá, você acha difícil cumprir o voto. E para que votou então? Era melhor que não votasse, né? Então, só resumindo, dízimo, percentual, né, de 10%, oferta. Não há limites, é um ato de doação voluntário, voto. É carregado de uma certa obrigatoriedade. Isso aqui que o pastor João está perguntando, né? Eu posso pagar meu dízimo fazendo bem a alguém? Não, fazer o bem a alguém, aí é atos de caridade de uma pessoa. E não obrigação é dízimo, de todos não é nós oferta no e nem cristianismo, né? Fazer o bem até aos nossos inimigos. Agora, há um texto na Bíblia de Malaquias tão conhecido, Malaquias capítulo 3, né, e o versículo de número 10, onde ele diz: trazei todos, ele não deixa brecha para qualquer um outro, todos os dízimos à casa do tesouro. O pastor Erivaldo já explicou aqui que a casa do tesouro ficava no templo. Não é? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aí ele diz mais: para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Então o dízimo ele é trazido, pastor João, à casa do Senhor, à casa do tesouro, é entregue. E permita-me aqui algo, antes que a gente perca essa oportunidade. Não dá para falar de dízimo sem falar da carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Não dá. Por quê? Porque quando a gente fala de que o dízimo também é do período da graça, o texto de aos Hebreus, capítulo 7, versículo 4, ele diz o seguinte: considerai, pois, quão grande era aquele a quem o patriarca Abraão deu dízimos dos despojos, ou seja, Melquisedeque.
E os que dentre os filhos de Levi receberam o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Então eu tenho primeiro, pastor João, eu tenho dízimo antes da lei, com Melquisedeque. Segundo, eu tenho dízimo dentro da lei, com o sacerdócio levítico, mas não para aí. Aí ele diz o seguinte, versículo 8, e aqui certamente ele traz para o tempo da carta aos Hebreus, que é o período da graça. Então ele fala sobre o período antes da lei, em Melquisedeque, ele fala do período da lei com o sacerdócio levítico, e ele diz no 8, e aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali porém aquele de quem se testifica que vive. Ou seja, no sacerdócio de Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, a gente entrega o dízimo. Claro que aos homens, mas esse dízimo é uma oferta, é um dízimo, é algo que a gente dá ao próprio Deus. Pastor Wilson, as horas já estão correndo, pastor João. Rapidamente, só para a gente fechar essa questão do lugar que deveria ser entregue o dízimo na Bíblia. O Senhor estabeleceu, foi o próprio Deus que estabeleceu o lugar que deveria ser entregue os dízimos de oferta em Deuteronômio 12, 5 e 6. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação, e ali vireis, e ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, a oferta alçada da vossa mão e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas. Portanto, o lugar que se deve ser entregue, os dízimos e as ofertas, é o lugar onde você adora a Deus e se alegra na presença dele e não em outros lugares. Portanto, qual é o lugar que você adora? A congregação que você congrega, é ali que você dá o dízimo e dá a sua oferta. Então, terminando aqui e fechando a questão, eu posso pagar o meu dízimo fazendo bem a alguém em vez de dá-lo na igreja onde congrego? Não. Você não pode fazer isso, o dízimo não é seu. E você não pode usar o dinheiro que não é seu. O dízimo você devolve. E como Deus lhe confiou 1.000, para que você devolva 10, 100, que seria a 10ª parte, você não pode administrar aquilo que não é seu. Dos 900 que sobrou, você dizimou, devolveu os 100, sobrou 900 na sua mão. Você pode ajudar, você pode fazer o que quiser. Mas o dízimo, você não deve dar por um amigo, nem para um missionário, você não deve dizimar para ajudar uma outra igreja, para alguém que tem um programa no rádio. Não é bíblico você administrar o dízimo. Deus te colocou um local onde você congrega, onde você adora, como disse o pastor Erivaldo, e é aí, neste local. Pastor, mas é que o meu pastor, se você tem questionamento e não confia na sua liderança, um erro não justifica o outro erro. Não tem como você se justificar do seu erro querendo apontar o erro de alguém. Não misture. O dízimo é sagrado e é devolvido no lugar da adoração. Está claro isso? Claro, e pastor João, uma referência no Novo Testamento que deixa isso também ainda mais claro. 1 Coríntios, capítulo 16, ele fala sobre as coletas que se faz aos santos, mas no 3, sendo bem rapidinho. E quando tiver chegado, mandarei os que, por cartas, aprovardes para levar a vossa dádiva a Jerusalém. Então, no Novo Testamento, nós temos a mesma base, dizendo o seguinte, olha, Paulo ele estava administrando essas coletas e ele indicava quem é que ia pegar esses dízimos para poder ir ofertas para levar a Jerusalém. Terminamos o nosso programa, foi assim, rápido demais, muito gostoso, e eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus irmãos que estão participando conosco. Quero deixar para você aqui no encerramento o Instagram. Se você puder nos seguir no Instagram, vai te ajudar, vai te levar a um conhecimento bíblico muito grande. Rádio ADFM, Facebook, FM 88.7 São Paulo, YouTube, Rádio AD Belém 88.7, ou você pode baixar o aplicativo, busque na sua loja de aplicativo o app da Rádio AD Belém FM 88.7. E lógico, você pode sintonizar no seu rádio, no seu dial 88.7. Será um prazer ter você conosco, nos ouvindo pelo rádio, pelo Facebook, pelo YouTube, da melhor maneira que você encontrar. E sempre faça contato conosco através do WhatsApp 11 para quem está fora de São Paulo, 20 81 0475. É muito importante
que vocês entendam que o dízimo é sagrado, é do Senhor, não te pertence. Você devolve o dízimo e você devolve na casa do Senhor. E que há um bombardeio satânico para te impedir de ser fiel no que a palavra de Deus diz. Nós iremos agora às considerações finais. Pastor Erivaldo de Jesus. Pastor João Barbosa, pastor Wilson Faraço, nosso companheiro e toda a equipe do programa, agradeço a Deus e a vocês pela audiência. Até uma próxima, se Deus quiser. Pastor Wilson Faraço. Eu também quero agradecer a Deus por este importante momento onde nós estamos aqui estudando a palavra de Deus. Que Deus lhe abençoe. Esse foi o tema deste programa. Tenho certeza que outros temas virão e seremos edificados pela palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Palavra em Foco, sempre te trazendo luz através das Escrituras. Deus te abençoe.